Então vamos lá. Nós temos segredos e anotações. Anotações nós fizemos em sala. Segredos nós fizemos em sala. Eu não fiz trem com vocês, não é isso? E eu pedi a agência, não foi? Foi. Conseguiram fazer a agência? Muito trabalho. O negócio lá, o diagrama de classe está muito feio. Muito feio. O que é que tem que consertar? Eu acho que está errado algumas coisas. Porque tem divergências entre as informações no texto e... A agência tem. Mas a gente pode fazer do modo easy. No modo sem for. Hã? O que diz? O quê? Aquele do login. Não estava aceitando. Aquele esquema de uma classe que fala você logar. Tá falando de qual? Dos segredos ou anotações? Segredos. Que a gente fez nos dois, né? Segredos e anotações, login. Tem usado o banco na agência do certo. Me mostra o erro, que deve ser outra coisa. Então vamos fazer a agência sem for. Hã? A gente tem que conseguir fazer a agência sem usar um único... Ah, peraí. Bugou. A agência. A agência não está indexada. Está indexado no outro, né? Aqui é o localhost. Onde foi que eu mandei a agência para vocês? Ah, tá. É porque a gente tá fazendo... Eu estava fazendo integração na época que eu andei de licença. github.com/cena qxcodepo/exercícios. Eu tava colocando tudo pra cá, pra ficar tudo nesse modelo. Mas aí eu tive um bebê. Ok. A agência bancária. Tá aqui. A agência bancária e nosso esse, é porque esse eu não implementei. E aí só quando eu implemento que eu vejo as divergências do que está faltando e do que está sobrando. Adicionar a foto vai booleana, mas lá em cima ele pede de 2 ou 3 tipos de erro. Tá. Então vamos lá. O conceito de erro, ok? Nós não vimos exceções ainda, tá certo? Então vocês poderiam... Aqui o erro é para vocês lembrarem do que é que poderia dar errado para tratarem na função, tá certo? Se vocês quisessem, vocês poderiam utilizar... Eu pedi para dentro dos métodos não ficar interagindo com o usuário, né? Uma exceção que a gente pode abrir é para os erros. Como a gente não tem tratamento de exceções, você pode, por exemplo, num get ou alguma coisa assim, só emitir um erro do tipo conta não existe e retornar falso, que a gente não tem exceções. A gente poderia ter feito do tipo int e retornar -1, -2, -3 para cada tipo de erro. É horrível isso. A gente tá fazendo. Isso é horrível. A gente tá fazendo. Tudo bem? Isso é horrível. Normalmente a gente lança uma exceção que contém um texto, a gente captura a exceção do outro lado e mostra o texto do que foi gerado, né? Só que não é o objetivo trabalhar esse tipo de coisa, tá certo? A ideia do erro aqui é mais para facilitar, você lembrar do que é que você tem que implementar dentro da função para lembrar o que é que poderia dar errado. E se você quiser só colocar lá o cout só para mostrar o erro, entendeu? Ou então o cr, né? Cr, já falei de cr? Tá, então se vocês me lembrarem, a gente fala do CR aqui. Só para mandar uma mensagem de erro, não uma mensagem para o usuário, mas uma mensagem de erro que pode ser filtrada na hora que você roda o código. Você pode rodar o código e se livrar das mensagens de erro que você gera com CR, né? Então vamos ver se a gente conserta isso daqui, ver se a gente faz eles agora, né, a pedido de vocês. E é bom que a gente já fala de... O que é que a gente tem aqui? A gente tem que... A agência tem clientes e os clientes têm contas. E as contas têm uma série de operações. Talvez a gente vai fazer o for aqui só para conta e operação, porque aqui não é CRUD, né? A conta, a operação na verdade é só o extrato. Tudo bem, mas de agência para cliente, cliente para conta a gente vai
pensar no mapa. Deixa eu abrir logo o diagrama de classes para a gente já ir consertando o Dropbox. É a agência bancária. O MLET, se vocês quiserem fazer, eu estou usando o MLET para fazer esses diagramas. O MLET diagrama.uxf. O MLET tem para Windows, Linux, Mac, celular. Eu não gosto desse barulho, é porque eu não tirei ainda. O computador que eu tinha não queimou a placa-mãe ontem. Comédia, né? Ele dormiu bem e acordou morto. Aí fica a dica, tá certo? Fica a dica. Eu tava falando isso ontem com meu irmão. Esse daqui era o meu computador antes daquele Dell que eu estava usando antes das férias. Esse daqui queimou a placa-mãe. Justamente no conector da bateria não deu para consertar e eu pedi no Mercado Livre. A placa dele foi R$150. A placa, aí você pega todos os componentes, né? Tudo é componente, né? Memória, placa Wi-Fi, processador, tudo você troca de um para o outro. O outro Dell, que queimou a placa agora, sabe quanto é a placa dele? R$1.000. Porque ele tem placa dedicada e a placa é colada na placa-mãe. Aí fica caríssimo. Então, se você é pobre, não quer correr o risco de prejuízo, usa um computador desse, que não tem placa dedicada, que é bem facinho trocar a placa e ele fica novinho. Né? Essas placas dedicadas é muito cara, caramba, 1.000 conto. Pois é, melhor comprar um novo. Positivo. Positivo, diz. Como fazer o código modularizado hoje? Tá, em vários arquivos, né? Pronto, mais uma coisa legal pra gente fazer. Novo arquivo, projeto, não QT, arquivo plano. Pronto, a gente já... Hoje a gente modulariza e trabalha com mapas, já é coisa suficiente. Dropbox, disciplinas. Ixi, eu coloquei no canto errado. Coloquei o arquivo. Não, mas eu mando ele pra cá. PEC. Hoje é a semana 7, tá, pessoal? A gente vai ter que... Semana 7, episódio 1. Agência. Banco. Ok, eu vou criar uma nova pasta. Projeto. Ok. Banco. Porque eu já estou dentro do Git, aí ele disse que não vai criar o Git para fazer isso. Aí aqui a gente precisa fazer uma série de coisinhas, né? A gente tem que fazer o... Bora lá, a gente tem a conta tem as operações, tudo bem, então a gente pode fazer assim, ó. A gente pode ir criando uma classe nova para cada um. Então vamos aqui adicionar nova classe, o nome da nossa classe, a classe a operação não tem nada, eu vou deixar a operação dentro de conta. A classe conta, que é que a nossa... Usando o F4, você vai do ponto H para o ponto CPP, tá certo? Você pode mandar de um para o outro, clicando com o botão direito, refatorar, mover definição para conta.h. A gente pode fazer tudo aqui e depois só mandar de volta para lá para dar o split, separar nos dois. Tá, quando aparece essa bolinha vermelha, vem aqui, é porque ele está gravando. Ok? Então a gente tem saldo, número, extrato e saber se a nossa conta está ativa. Então a gente precisa de uma
class operação, que tem o que mesmo? Que tem operação, tem descrição, string public, string descrição, string valor. Como eu vou fazer tudo default? Descrição, valor e o que mais? Saldo parcial, se a gente quiser fazer o saldo parcial, né? Valor é float. Float e float, saldo parcial. Aí temos o construtor, né? Operação, string descrição, vazia, float valor 0.0 f float saldo que recebe 0.0 f é o saldo parcial. Ok. A gente tem descrição inicializada com descrição, valor inicializado com valor e saldo parcial inicializado com saldo. Ok. Cada módulo é independente, então a gente tem que colocar aqui include IOStream e se a gente quiser, né? Using names std. Ok. Conta. O que é que a conta tem? Conta tem. Aqui eu vou precisar do vector, né? Porque é em ordem vector. Conta tem um vetor de operações. Vector de operação. Extrato. Conta tem o que de atributo? Saldo, número e se está ativa. Então a gente tem float saldo inicializado em 0. A gente tem float número, não é float, né? A gente deixou o quê? Int número default, não, sem default, e se está ativa, né? Booleano ativa true. Parâmetro default só o número, int número 0 número com número. Preciso de gets e sets para que agora? Gets e sets para número, Ctrl Shift, pitumbas, F4. Número, gerar gets e sets. Get número e set número, ativa, gerar gets e sets. Get ativa, set ativa. Ok. Que mais aqui? Extrato. Precisa de extrato? Precisa, né? Refatorar. Quero só o get de extrato. Get de extrato. Mais o que aqui? Pronto, agora métodos, né? Aí ele joga o código todo pro outro lado. Set número. Fazer o número receber valor. Get número. Ok. Tudo bem. Agora nós vamos para quê? Vamos para sacar, depositar e transferir. Sacar. Bool sacar recebe float value. Se value for maior do que saldo, cout, né? Valor insuficiente
Eu tô fazendo a misturada de linguagem na minha cabeça, tudinho aqui. Cout valor insuficiente e retorno falso. Qual é o outro caso? Só esse, né? Tudo bem. Valor menor que 0, né? Se velho. Não vou fazer todos não. Vamos para a parte interessante. O que eu tenho que fazer agora? Sacar, né? Saldo menos value extrato ponto pushback de operação que é um saque no valor de menos value e return true. Ok, e return true. Ok, ao invés do cout, é o que eu vou fazer aqui. Eu vou usar o cr. Certo? Ele funciona da mesma forma que o cout, mas quando a gente for rodar eu mostro a diferença. Ele vai... Não, assim, ele funciona como cout, ele vai sair na tela da mesma forma. A diferença é que eu posso redirecioná-lo, eu posso me livrar dele. Eu mostro. Tá bom? Eu mostro. Vamos lá. Posso me livrar do CR. Ok? Mais valor insuficiente. Qual é o próximo aqui? Bool. Depositar, né? Depositar float value. Saldo mais igual a value. Extrato. Ponto. Pushback de uma nova operação de depósito com value e só return true. Qual o outro? Transferir. Bool. Qual é o caso de transferir? Transferir recebe uma outra conta, não é isso? Eu vou transferir da conta atual para a nova conta. Exato, vou transferir dessa conta para outra conta. Transferir de uma conta para outra conta. Então, qual é o caso? Se eu conseguir sacar da minha conta, eu provavelmente vou conseguir depositar na conta do outro usuário, né? Então, isso daqui é uma referência, significa que essa conta é uma conta válida. Se fosse um ponteiro, eu teria que ainda verificar se essa conta não é nula, para saber se esse objeto existe. Mas como a gente está trabalhando com referência, então eu tenho a certeza que essa conta é um objeto que existe, porque eu só posso referenciar coisas que existem. Então, qual é o caso? Eu posso, por exemplo, trabalhar com o que eu já tenho, né? Se des.sacar, se eu conseguir sacar, eu tenho um valor, né? Float value. Se eu conseguir sacar esse valor, o que é que ele já vai fazer para mim? Ele já faz o teste. Mas o ideal era que eu colocasse como transferência, né? E não como saque. Então, não vou usar o sacar não. Vou ter que fazer na mão mesmo. Fazer na mão de novo. Se sacar vai ficar registrado, né? Porque se eu fizesse ia ficar registrado no extrato, né? Se valor insuficiente para transferir, retorne falso. Se não, aí eu tenho que fazer todas as operações agora, né? Des.conta menos value. Aí eu tenho que adicionar vou fazer uma operação de transferência para com esse disso. Ali nesse traço conta, o objeto é conta mesmo? Não, aqui é saldo. Ok? Retiro o dinheiro e agora eu vou mandar o dinheiro para o outro caba, né? Como é que eu boto o dinheiro para o outro caba? Order.saldo mais igual a value
e order.extrato.punchback transferência de com esse value. Se eu quisesse dizer de quem foi a conta, né? Transferência para, ainda poderia colocar aqui, né? Eu estou transferindo para quem? Para esse cara, né? Order.getNúmero, né? Ou então order.número. Só que eu tenho que fazer aqui toString, né? Para ele transformar isso daqui em string. Ok. Que foi? Não, esse mais ele concatena as duas strings. Eu pego essa string junto com essa outra. Que foi? É porque a gente passou uma semana fazendo só esse método aí. Mas tudo novo é difícil, meu povo. Depois que fica velho é fácil. Tem muita coisa que dá pra... Né? Transferência de string seta número. Ok, deixa eu fazer assim para ver se fica mais fácil de ler. Ok. Cadê? Ah, tá vindo. Tudo bem. Ok. Então, tudo bem, ó. Então eu vou fazer o quê? Eu quero transferir de uma conta para outra, não é verdade? A única coisa que pode dar errado aqui é se a conta de onde eu vou puxar as informações não tiver saldo. Tudo bem? Se ela não tem saldo... Oi? Assim, não tem que verifica em outro lugar se a conta é válida ou não? Essa é a questão das responsabilidades. Verificar se essa conta existe não é responsabilidade da conta. Entendeu? Tanto a responsabilidade de quem? Lá do sistema ou lá do controlador. A conta só tem que pegar outra conta, pegar o dinheiro de um canto e botar no outro. A conta só tem que alterar o extrato. A responsabilidade da conta é mexer no extrato. É logar no extrato, né? É adicionar no extrato o que é que está acontecendo. Tanto que ela fez aqui uma operação de depósito, ela fez aqui uma operação de saque e agora ela vai fazer aqui uma operação de transferência. Para esse objeto estar chegando aqui, como uma referência a uma conta que existe, alguém tem que estar passando. E eu não vou me preocupar com isso dentro da conta. Ok? E isso vai ser verificado em outro lugar. Eu não preciso nem testar se isso daqui é válido. Se eu tivesse um ponteiro, eu ainda teria que ver, por exemplo, se order foi diferente de nulo. Mas como não é ponteiro, como é referência, eu sei que ela existe. E se eu sei que ela existe, eu posso transferir para ela. Ok? Então eu transfiro de um e coloco no outro. Pronto. Depositar, transferir, sacar. Tem o get número, tem o set número, tem o get ativa, set ativa, tem o get extrato. Ok. Vamos para a doença aqui. O const, já que a gente... Vale, meu Deus, não trave não. O const, ele é uma característica super legal do C++, que só tem nele, né? Que vem do C, mas ele tem um mouse, eu diria assim, const puxa const. Então, quando você começa a colocar const no código, ele sai puxando const em tudo que é const. Então, eu vou começar a explicar. Então, a gente tem o quê? A gente tem o const para hoje, a gente tem os mapas para hoje e a gente tem o que? A questão da modularização. Então, vamos lá. O que é const? Const define que uma variável não pode ser modificada. E esse const pode vir em qualquer lugar na descrição de uma variável. A gente pode ser desde o mais simples lá, que a gente tem lá a função main, ok? E aí a gente cria aqui um const int x recebe 5. O que é que significa? Que o x não muda, ela é uma variável do tipo constante e ele sempre vai ser 5, ok? Quando nós colocamos const como um método, aqui depois de um método, tá vendo? Ó?
que esse const vem depois da descrição do método. Isso significa que esse método não altera os atributos do teu objeto. Não é o que esse get faz? Esse get está alterando alguma coisa? Não. Então o get ele funciona no modo de somente leitura. Então se você tem um método que não altera os seus objetos, você pode colocar o const nele. Por quê? Então vamos lá. Faz de conta que eu tenho aqui uma função mostrar coisas, tá certo? Tudo bem. Que eu recebo uma conta. Vou fazer const conta. Tudo bem? Posso chamar depositar? Posso chamar depositar? Exato, mas depositar altera? Altera os atributos, o estado do meu objeto? Altera. Então, se esse meu objeto é constante, eu não posso chamar depositar. Então, quando você está trabalhando com uma constante ou referência constante, você só pode chamar dele métodos que não alterem o seu estado. Então, posso usar const aqui para separar entre cliente e admin? Não, assim não. Mas a gente vai entendendo aos pouquinhos, ok? Se você tentar acessar alguma coisa, por exemplo, conta.sacar 50. Se você tentar fazer isso daqui, ele vai dar um erro de acesso. Ele vai dar um erro de controle de acesso. Aí você já, essa variável você não pode utilizar porque você está trabalhando com a constante. Então, ou você não usa sacar, ou você cria uma cópia dessa variável, conta outra, recebe conta. E aí você altera quem? A outra. Porque essa variável está marcada como constante. E de uma variável constante, você só pode fazer operações que não alterem seu estado, porque ela é uma constante. Ok? Então, se a gente começar a usar const, a gente só vai poder utilizar os métodos const. Por exemplo, os métodos get. Transferir é const? Depositar? Sacar? Então, nenhum deles recebe const. Ok? Já que a gente já terminou, eu posso mandar eles para o outro lado para que ficarem só as referências, né? Então a gente, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Pronto. Ok? Então aqui nós temos sacar, depositar e transferir. Agora a gente vai entender a questão de nível de acesso, tá certo? Existem 4 formas de passar um parâmetro. Não sei se são 4, mas a gente vai ver agora. A primeira é essa, que é a cópia. Tá vendo aqui? Essa conta é a mesma conta que você passou quando chamou a função? Não. Vocês já entenderam que isso daqui é o quê? A cópia. Para poder ser copiável, o default quando você cria uma classe é que ela pode ser copiável. Mas você pode definir que uma classe não pode ser copiada. Por exemplo, que uma classe tem um atributo único que não pode ser repetido, ou uma classe é o modelo tipo cuidado com os cabinhos, que ela é tipo um singleton que só deve existir uma instância dela no sistema. Então, por exemplo, se você não quisesse que contas pudessem ser copiadas, você poderia dizer, você poderia colocar o teu construtor de cópia aqui como privado. Essa aqui não é a parte privada? Então você poderia dizer que uma conta que tenta ser construída a partir de outra conta está como privada. Isso daqui é o construtor de cópia. Isso daqui é default, vocês não utilizam isso daqui. Mas isso é para mostrar que nem sempre é possível copiar coisas. Tá certo? Se a gente tivesse uma classe que tivesse memória dinâmica, a gente teria que construir esse cara. Isso daqui eu digo como é que eu copio um objeto, uma classe a partir de outra. Como a maioria dos nossos elementos são estáticos, ele faz a cópia estática default do próprio C++. Ok? O que é que isso significa? Quando eu crio uma conta a partir de outra, ele copia todo o extrato, copia o saldo, copia o número e copia o ativa. Se eu tivesse um ponteiro aqui, sei lá,
char coisa. Char asterisco coisa. Ele ia copiar o valor ou o endereço? Ele ia copiar o endereço. Então eu teria dois objetos apontando para o mesmo endereço, e aí ia dar pau. Entendeu? Então quando você tem memória dinâmica, você tem que definir um construtor de cópia. Para ensinar que quando eu estou criando uma memória a partir da outra, eu vou ter que alocar nova memória para o meu novo objeto. Então, desde que vocês não utilizem informações dinâmicas, vocês não precisam criar esse construtor de cópia. Então, esse é o nosso primeiro acesso, que é coisas, parâmetros que eu estou copiando. Se eu recebo um parâmetro dessa forma, significa que eu vou criar uma cópia desse parâmetro. Combinado? Segunda forma de acesso é a referência. Quando eu recebo uma referência para o objeto. Quando é que eu não posso fazer isso? Por exemplo, faz de conta que é assim, ó, int valor, ok? Tudo bem? Mostrar coisas. Eu posso chamar esse cara desse jeito aqui, ó, int main mostrar coisas e passar 5? Não, porque 5 não é um lugar, é um valor, ok? Então, nesse caso, ele não aceita também, porque para isso daqui existir, eu tenho que ter uma variável que eu possa alterar o local onde ela se encontra. E o último, que é o que tem menos acesso, menos liberdade, é esse daqui, ó. Eu estou recebendo uma referência constante. Significa que eu tenho a variável real, ok? Que eu não vou copiá-la e que eu não tenho interesse em modificá-la. E aí isso serve para qualquer coisa. Qualquer coisa se enquadra nisso daqui. Até mesmo o 5. Porque aí eu vou receber esse bloco de memória, que é um bloco de memória lá na heap, mas que eu não pretendo alterá-lo. Por isso que vocês vão ver isso daqui o tempo todo. Por isso que quando eles passam os parâmetros de, sei lá, de default, ele utiliza isso daqui. Por isso que o construtor de cópia utiliza uma conta a partir de conta order. Por isso que eu vou criar uma conta a partir de outra conta. Porque isso garante que eu não vou tentar copiar e garante que eu sempre vou ter acesso, porque eu não tenho interesse em alterar. Então é como se eu literalmente estivesse recebendo um ponteiro para o elemento, mas eu não tenho permissão de escrita sobre esse ponteiro. Só posso ver. É como se eu só pudesse ver a informação. Professor, o senhor disse que tinha 4. O senhor só mostrou 3. Na verdade, não são 4, não. A gente tem o primeiro, que é o que a gente viu? O primeiro é cópia. O segundo é referência. O terceiro é referência constante. O quarto é... Cadê? O que é isso daqui? Endereço. Né? Eu estou recebendo o endereço da variável. O quinto é um ponteiro constante. Significa que o ponteiro não pode mudar de lugar. E o sexto é um ponteiro... Não, peraí. Onde é que o const vem? Ah, é aqui. O quinto é um ponteiro para o qual eu não posso mudar o endereço de uma variável para o qual eu não pretendo mudar o valor. Vocês vão ver isso em C, né? Quando vocês estiverem programando em baixo nível, vocês vão achar isso daí. Tá certo? É um ponteiro para o qual... Porque assim, ó, isso daqui significa duas coisas, ó. Isso daqui significa que... Sabe esse ponteiro aqui? Eu não consigo fazer ele apontar para outra coisa. Porque ele é um ponteiro constante. E sabe essa variável que ele aponta? Eu não consigo alterar o valor dessa variável. Então, mesmo que eu desreferencie, eu só consigo fazer leitura. Eu nem consigo colocar o meu ponteiro para olhar outro objeto e nem consigo alterar o valor da variável que ele referencia. Como é? Se eu pegasse esse valor, era um ponteiro? Você é só leitura.
Você só consegue ler esse valor. Seria o equivalente a fazer o nosso const int referência valor. Isso daqui é o mais comum que vocês vão encontrar, porque isso funciona para qualquer coisa. Tá certo? Tudo bem? Sobrevivemos? Então, tudo bem. Então, vamos lá. O nosso getExtrato, ele é uma constante. E ele está retornando o quê? O vetor ou a cópia do vetor? A cópia do vetor. O getExtrato está retornando... O getExtrato, cadê você? Só clicar no Ctrl aqui. O getStatus está retornando uma cópia do vetor. Se eu quisesse, eu poderia também retornar uma, que a gente viu, uma referência constante. A gente pode colocar isso em qualquer lugar, tanto no parâmetro, quanto na variável, quanto no retorno, não faz diferença. Mas vamos deixar a cópia mesmo. Ok? Terminou conta? Já, né? Vamos para o próximo. Qual é a nossa próxima classe? É o adicionar novo. Classe é um cliente. O que é que o nosso cliente tem? Nosso cliente tem... Vou alterar isso aqui para ser uma conta, tá? Fica melhor para vocês. Conta. Que aí ficou confuso, não foi? Você tinha abrir conta aqui e adicionar conta bem aqui. Tudo bem. Então, bora lá. O cliente faz o CRUD de contas. A gente já falou o que é CRUD? Eu falo CRUD o tempo todo, né? CRUD vem lá de banco de dados que define CRUD, C de create, R de read, A de update e D de delete. Então significa que quando a gente diz que cliente faz o CRUD de contas, significa que o cliente possui as contas, é ele que vai adicionar as contas, obter as contas, remover as contas, etc. Então o cliente é que guarda as contas, né? A gente chama de faz o CRUD. Adiciona, remove e obtém as nossas contas. O que é que o nosso cliente tem? Um CPF e um vetor de contas. Só que eu não vou usar vetor aqui, tá certo? Include IOStream, include map, include using namespace std. Ok. Então vamos aqui vamos tentar entender o que é um mapa, tá bom? Para a gente nunca mais precisar de usar um for na nossa vida para ficar percorrendo o vetor atrás de objetos. Ok. Então, vamos nós. Quando faz de conta que a gente quer guardar os nossos telefones. Então a gente quer fazer uma relação entre nome e telefone. Nome e telefone, então vão ter vários nomes e os nomes vão ter vários telefones. Tudo bem? Vou fazer tudo isso usando uma classe só, um objeto só, que é um mapa. A gente vai ter um mapa cuja chave é o nome e os dados são um vector de string, que são os telefones. Então, vou chamar isso aqui de agenda. Vai estar tudo aqui dentro. Então, o que é um mapa? Um mapa é como se fosse um vector, no conceito, na ideia de que ele é um container, ou seja, uma estrutura de dados, tá certo? Que trabalha com a ideia de chave e valor. A chave é o índice, onde ele encontra os elementos dentro da estrutura, e o valor é o que ele está guardando dentro dessa estrutura, certo? Esses mapas e esses conjuntos e essas coisas, eles são implementados utilizando duas estruturas. Se vocês fizerem estrutura de dados, ou ele utiliza uma árvore, ou ele utiliza uma tabela hash, certo? Vocês já fizeram estrutura de dados? Você aí não faz estrutura de dados, né? Não, a gente não fez, a gente não viu nenhum dos dois.
Tudo bem. Ok, então vamos lá. A gente aprende aqui o basicão, tá certo? Essas estruturas de mapas e conjuntos, eles trabalham com chave e valor. Eles utilizam a chave para guardar o valor. E ou eles trabalham com hash ou eles trabalham com árvore. Então, qual é a diferença? Então, vamos lá. Quando eles trabalham com árvore, a gente tem uma estrutura indexada, ordenada pela chave, com acesso, normalmente n log de n, certo? Então, normalmente, a gente tem que os nós vão ser colocados na árvore, ordenados pela chave, que pode ser qualquer coisa, certo? A gente vai ver já aqui. E qual é o requisito? A chave tem que ser ordenável. Para a gente vai ser simples, porque as nossas chaves vão ser inteiros, vão ser strings. Então, tudo isso já é ordenável por si só. A árvore vai manter os nossos dados ordenados, porque é assim que ela guarda a informação. Então, quando eu adiciono elementos dentro da minha árvore, ela já mantém todos os meus elementos ordenadozinhos. Eu vou começar com uma coisa mais simples, tá certo? Eu vou começar com inteiro, tá? Então, vai ser um número de telefone. Cada nome tem um número de telefone, certo? Ok. Então, eu vou começar a adicionar os elementos dentro da minha árvore. A agenda, acesso é como se fosse no vetor, né? A agenda, o número do Davi é o... Esse daqui é o meu número. A agenda, o número da Fernanda é esse daqui. E a agenda, o número do Luiz é esse daqui. Se eu quiser percorrer os meus dados, basta eu fazer o mesmo for que vale para todas as estruturas de dados do C++. Para cada elemento na minha agenda. Só que nos mapas, os elementos não são uma coisa só. No mapa, cada elemento é um par, que é uma chave e um valor. Não é verdade? Cada elemento é uma chave e um valor. A estrutura que é utilizada pelo C++ para guardar esse par é justamente o que vocês escutaram. É um pair. E um pair, ele possui dois atributos. Chave, que é o first, e o valor, que é o second. Então, para andar na minha árvore, eu farei isso daqui, ó. Para cada elemento na agenda, cout de elemento ponto first, que vai acessar o quê? A chave, né? Por exemplo, então eu posso colocar aqui nome, elemento ponto first. E o segundo é o número, que é o quê? Elemento ponto second. Pronto. E aquela extensão type, Davi? Aquela que Tinha second type, first type. Onde? É o tipo. É para saber qual é o tipo. Aqui é um string e aqui é um inteiro. Primeiro tipo é do tipo string, é porque vocês não estão vendo aí, né? Mas o primeiro é do tipo string e o segundo é do tipo inteiro. First. Basic string e o tipo do segundo é inteiro. Porque a nossa chave, o nosso mapa é feito de strings inteiros, então os pares são pares de strings inteiros. Professor, não quero usar o alto. Qual é o tipo de dados que tem dentro do mapa? É um pair de string inteiro. Não é isso que tem dentro do mapa? Vários pares, chave e valor. Tudo bem? Mas aí a gente pode utilizar o alto. Ok. Mas tem diferença no tal type? Não, tem não. Hã? Elemento ponto second. E esse daqui é o elemento ponto first. Ok. Aqui tá ordenado? Não, né? A, B, C, D, E, F, G, H, L. Ah, tá ordenado, mas vamos desordenar aqui. Só para mostrar que ele ordena pra gente, tá? Rodar.
Isso aqui não existe não, né? Tinha apagado. Tem coisa que eu não estou utilizando. Ah, esse aqui que eu botei só para mostrar para vocês, né? Construtor de cópia. Não existe. Eu tenho duas mains. Uma que eu criei aqui e a outra do próprio main.cpp. Ok. Então a gente tem o Davi, a Fernanda e o Luiz. O que foi que o mapa fez pra gente? Ordenou utilizando a chave. Então, qualquer coisa que eu insira aqui, ele vai manter ordenado. Esse é um mapa e não um multimapa. Então, eu só posso ter uma coisa com cada chave. Se eu tentar inserir outra coisa, ele vai sobrescrever. Na verdade, o que ele faz é, na hora que eu faço esse tipo de acesso, eu tenho várias formas de fazer um acesso. Na hora que eu faço isso daqui, ele faz. Se Luiz existir, ele retorna o objeto do Luiz. Se Luiz não existir, ele cria. Ok? Professor, então vamos lá. Isso quer dizer que se eu fizer isso daqui, a agenda, David recebe 1, 2, 3. O que é que ele vai fazer? Sobrescrever. Ok? Como é que eu faço para saber se uma coisa existe sem precisar criar? Aí a gente pode utilizar o find. Agenda.find. Eu estou procurando, por exemplo, pelo Davi. Ok? Isso daqui retorna para a gente um iterador. A gente nunca mexeu com iteradores? Não. Prazer. Vamos lá. Isso aqui, eu falei uma vez que iteradores eram ponteiros inteligentes, não foi? Pronto. Então, o nosso find retorna a posição do Davi, mas não é só a posição, na verdade ele retorna um ponteiro para o elemento, né? Um iterador, né? O iterador para o Davi. Como é que eu acesso? Se eu disse que esse cara é um ponteiro, como é que eu acesso? itDavid, ponto seta. Seta. Não, é seta. Só que quando eu procuro o Davi, eu retorno um par. E o par tem duas coisas, ok? O first e o second. Se eu quero imprimir o telefone do Davi, eu imprimo isso daqui. Mas, professor, e se o Davi não existir? Eu posso fazer o teste. Se itDavi. Se você escrever isso, está errado, tá certo? Iteradores não funcionam dessa forma, porque eles não são ponteiros crus. Ponteiro cru é tipo esse daqui, ó. Isso aqui é um ponteiro cru. Um iterador, ela é uma classe que foi sobrecarregada para parecer como se eu estivesse me comportando com um ponteiro. Diz. O que é sobrecarregar uma classe? Uma classe? Não, sobrecarregar o comportamento. É porque assim, quando a gente está escrevendo em C++, a gente pode sobrecarregar qualquer operador. Faz de conta que a gente tem aqui sacar, depositar, transferir. Você não tem um vetor de operações aqui dentro? Você gostaria de obter a operação usando o índice. Quer obter o quinto extrato, ou o sexto extrato, ou o sétimo extrato. Você poderia escrever isso daqui. Quero retornar uma operação, né? Operação. Poderia chamar um get op e passo int índice. Tudo bem? E aí eu vou lá no extrato. Aqui, ó. Cadê? Cliquei em alguma coisa? Pronto. Quero retornar uma determinada operação passando o índice. Não são várias operações o meu extrato? Aí aqui eu retornaria o quê? Imaginando que esse índice existe, retornaria o quê? O extrato na posição o quê? Índice. Só que em C++ a gente pode sobrecarregar praticamente qualquer operador. Você poderia fazer esse código dessa mesma forma. Você poderia fazer uma operação utilizando o operador de barrinha. Então, se eu passar o operator barrinha, ele vai interpretar que o que está dentro da barrinha
é esse parâmetro e ele vai chamar isso daqui. Então, se eu tiver uma conta qualquer, agora eu posso fazer conta 4. O que é que isso daqui vai me retornar? A operação do índice 4. Eu posso sobrecarregar qualquer operador. Por exemplo, se eu quisesse somar duas contas, isso faz sentido? Não faz sentido somar duas contas. Mas se eu quisesse, eu poderia fazer. Poderia fazer uma coisa tipo conta mais conta, o que não faz sentido. Mas, por exemplo, se eu tivesse com frações, isso faria? Duas frações, posso somar duas frações? Pode. Então, em C++, a gente pode fazer com que as classes elas trabalhem com os operadores, qualquer operador, fazendo sobrecarga de operadores. Entendeu? Então, por exemplo, você pode criar uma classe chamada fração e aí ter dentro dela, o que é que uma fração tem? Exatamente. Int, numerador, int, denominador, numerador e denominador. Public. Como é que a gente... o que são duas frações somadas? Como é que é a soma de duas frações? Faço o MMC, né, e soma. Então, se eu tivesse duas frações somadas, dá uma nova fração, não é verdade? Então, em Java, eu teria que fazer assim. Fração, somar com, não é verdade? Outra fração, order. Não é isso daqui que eu faria em Java? Assim, que eu não tenho sobrecarga de operadores. Então, eu pego uma fração com outra fração. C++, eu posso sobrecarregar um operador de soma. Para quando eu encontrar uma fração com outra, ele vai chamar esse método aqui. Porque hoje não é dia de falar de sobrecarga de operadores. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu posso pegar uma classe e fazer o que eu quiser com ela, inclusive ela se comportar como se eu estivesse utilizando um ponteiro. Que é isso que o interador faz. Ele não é um ponteiro, mas ele aceita desreferência, o asteriscozinho, a setinha. Tudo você utiliza ele como se você estivesse trabalhando com um ponteiro, mesmo que ele não seja um ponteiro cru, ou seja, um ponteiro em baixo nível. Então, bora voltar lá, ó. Vamos voltar aqui para o cliente. Estava aqui no cliente? Não, era aqui, né? Ok. Deu find. O find me retornou uma posição. Uma posição para um elemento do mapa. Os elementos do mapa são o quê? São pares. Não é verdade? Como é que eu sei que que o meu ponteiro está fora do meu container? A piada é assim, ó. Você pega um cego e diz assim, olha cego, você vai andando daqui para ali e você conta quantos passos você tem até o abismo. Aí disse, tudo bem. Como é que eu vou saber quando eu chegar no abismo? Aí você diz, não se preocupe, você vai saber. Entendeu? Ou seja, o final do abismo é um elemento após o abismo. Então a gente utiliza isso daqui em C++, ó. Se a posição do Davi é agenda.end, significa que o Davi está dentro da agenda ou fora da agenda? Fora da agenda, porque o end é o abismo. Ok? Então, para você saber se um elemento existe no teu mapa, você faz isso daqui. Você procura ele. Se ele for o final, ele não existe. Se ele for diferente de fim, é porque ele existe. Se ele existe, você pode imprimir o valor do elemento. Diz. Não pode usar CR aí? Posso usar CR em qualquer lugar. Tá certo? Ok. Mapas são um pouco complicados? Sim. Para quem não usar o para quem não usa o É daqui a pouco, é porque precisa de um pouquinho mais de conhecimento. Porque assim, se vocês, por exemplo, a gente vai fazer aqui já no cliente. O cliente tem uma série de contas, não é verdade?
Ok. Vamos só mais algumas coisinhas do mapa. A gente aprendeu a acessar um valor do mapa? Aprendeu. Aprendeu a saber se ele existe? Ele existe se o find dele retorna diferente de end. A mesma forma que a gente utiliza para acessar, a gente utiliza para alterar. Se ele existe, a gente pode utilizar isso daqui e alterar, ou então alterar diretamente aqui, no second ou no first. Ok. Como é que eu removo um elemento de um mapa? Agenda.erase. E aí, tem o delete? Não, acho que é o erase mesmo. Deixa eu ver. Clear. Clear é para limpar limpar tudo. Erase recebe a posição que eu quero apagar. Pensei que tivesse outro. É o erase mesmo. Tem outro, mas não lembro não. Erase. Ai, não, tem outro. Eu posso também passar a chave. Então, se eu quero apagar a Fernanda, tá vendo que o erase tem 4 sobrecargas? Sobrecarga de método, ou seja, eu tenho vários métodos com o mesmo nome, parâmetros diferentes. Então, a primeira opção do erase é passar, tá vendo o interador de novo? O interador para a primeira posição e o interador para a última posição. Ele vai apagar tudo que tem entre o primeiro e o último. Segunda opção, se eu passo que é key, chave. Então, se eu passar a Fernanda, tchau, Fernanda. Segunda coisa, se eu passar só o iterador, por exemplo, se eu passar o resultado do find aqui, ele vai matar o Davi. E o último é o interador constante, que é como se fosse um const iterator, né? O interador que eu não tenho interesse de apontar para outro elemento. Então, o erase já se livra do nosso for, porque eu não tenho que fazer o for todinho para procurar aquele elemento, para saber se ele existe, para depois dar o vector.erase. Basta colocar o erase aqui na Fernanda. Tchau, Fernanda. E a Fernanda morre. Ok? Simples assim. Tudo bem? Né? E a Fernanda morre. Retorne a morte da Fernanda, né? Eu estou tentando lembrar qual o tipo de... o erase retorna o número de elementos apagados. Então você testa, você manda matar a Fernanda. Se isso daqui for igual a 1, é porque ela morreu. Entendeu? Se for igual a 0, é porque você não conseguiu matar ninguém com aquela chave. Aí você não tem que fazer o for para saber se aquele elemento existe, para depois remover o elemento. Quer remover o Davi? Erase no Davi. Se isso for igual a 1, o Davi morreu. Não disse que me livrar do for? Ok? E existem outras formas também de inserir um elemento, né? A gente não sempre utiliza aquele conceito de chave, né? De ter um só elemento daquele tipo, na verdade. Um só elemento com aquele nome, um só telefone com aquele descritor, um só não sei o que. A gente pode usar o insert. Insert, pronto. Insert, agenda ponto. Diz. Além quando a gente cria um map, eu posso ter tipo uma string, um int, uma string? Não, o mapa são chave e valor, só duas coisas. A chave é como você vai indexar ele na árvore e o valor é o objeto que você pode guardar. O objeto que você quer guardar, que pode ser qualquer coisa. No caso aqui, eu só posso guardar inteiros. Poderia estar guardando pessoas, ou contas, ou sistemas. Mas aqui eu vou guardar inteiros. Olha esse daqui como é prático. Ó. Esse insert aqui, ele recebe o elemento que eu estou inserindo. Tá certo? O par que eu estou inserindo. E ele me retorna a posição que ele inseriu e se deu certo. Se ele não conseguir inserir, ele me retorna que deu errado. Então, só no insert eu já testo se conseguir inserir ou não conseguir inserir. Então, não tenho que mais sair procurando todos os elementos. Se não deu colisão de nenhuma chave, não tenho que fazer o find da chave, não tenho que fazer nada. Bora lá, ver isso daqui funcionando. Qualquer coisa tu vai lá no Learn CPP e bota para rodar. Tem como alterar só a chave?
Alterar a chave não, porque a chave é a posição no qual ele está indexado. Para alterar a chave, você tem que, na verdade, remover e inserir de novo. Porque a chave é o local onde ele está. Como tu imagina que o mapa é como se fosse uma posição numa árvore. A maçã está lá. Para você alterar a chave, ou seja, o local onde ela está, você precisa tirar ela daquele local, alterar a chave, reinserir na árvore para ele ir para outro lugar. Ok? Então você não altera as chaves, você só altera os valores. Mas normalmente as nossas chaves não vão mudar, porque essa é a ideia de uma chave. A chave é uma coisa que permanece fixa, para que você possa encontrar outro elemento em qualquer lugar. Ok? Vimos brevemente o que é o mapa. Vamos ver agora o mapa.superpowers, né? Ok. Tchau. É coisa você vai lá no Learn de CPP que tem lá uma parte só de mapas. O cliente tem o quê? Vetor de conta. O que é que o nosso cliente tem? Um CPF e um vetor de contas. Então vamos lá. A gente tem string CPF e um mapa. Qual é a chave das contas? É um inteiro. Então a gente vai utilizar esse inteiro como a chave do mapa. E ele guarda o quê? Uma conta. Ok? Vamos fazer o get set desse CPF. Gerar gets e sets. Ok. Agora eu tenho que fazer o quê? Adicionar conta. O que mais? Adicionar conta. Não tem o remover conta, né? Não, só um adicionar conta e um get conta. Como aqui eu estou trabalhando com conta, e lembrando que cada módulo é independente, aqui eu tenho que fazer o include de quê? Include de aspas duplas, porque é arquivo local. Tenho que fazer include de conta, porque aqui eu estou usando conta. Ok? Então vamos lá. Vou fazer utilizando... Vocês querem que eu faça utilizando o vetor primeiro? Todo mundo já sabe como é que faz usando vetor? Hã? Todo mundo sabe como faz usando vetor, né? Então bora lá. Diz. Não precisa de um get para contas, não? Pode ser. Void. Refatorar, gerar get de conta. Pronto. Set não faz diferença, porque na verdade a gente adiciona e remove contas. A gente não tem 7 contas, né? Ok. Agora eu tenho que adicionar contas, né? Booleano add conta. Não vai ter o risco de eu tentar fazer duas contas com o mesmo identificador, porque o banco controla que ele só dá um identificador diferente para cada conta, né? Então a gente nem tem como fazer isso daqui dar errado. Mas se a gente quisesse, conta, né? Se você, por exemplo, quisesse garantir que o cliente não tem duas contas com o mesmo índice, vou começar da forma mais difícil e depois vou para mais fácil, tá certo? Se fosse no vetor, você faria o quê? Para cada elemento não é assim? Contas, se elemento ponto id, não é assim? Fosse igual a conta ponto id, return false, se não contas ponto pushback de conta return true. Essa é a forma vetorizada. Vamos fazer a forma mapa modo difícil, tá certo? Então você pode fazer contas, você pode fazer a busca, né? Elemento recebe mapa.find. Você procura por desculpa. Contas. Você procura por conta ponto número, não é isso? Se elemento for igual a contas ponto end, significa que eu encontrei ou não? Não encontrei. Retorno falso. Agora eu posso fazer o quê? Contas em que posição? Conta ponto número. É conta ponto get número, né? Porque eu estou usando get número, recebe conta. Ó, valor e chave. Não é uma chave e um valor? Tá vendo? Ó? Aqui eu utilizei o iterador. Aí tu tá adicionando.
Ok, ó. Procurei se eu achei outra conta com esse mesmo número. Verifico. Achei outra conta com o mesmo número? Se deu end, se deu diferente de end, é porque ele encontrou. Se tivesse dado end, é porque ele não encontrou ninguém. Se ele tivesse chegado no final, é porque ele não tinha encontrado ninguém. Se ele parou no meio, que é justamente isso daqui, se deu diferente de end, é porque ele encontrou alguém. Se encontrou alguém, eu não posso adicionar outra conta, porque já tem uma conta com esse número. Então, eu retorno falso. Se ele foi end, então eu posso adicionar essa nova conta no sistema. Tudo bem? Ok? Vocês querem o modo fácil agora? Aí eu retorno que deu o quê? Certo. Tudo bem? Então, vou fazer aqui. Deixar aqui comentado. Vamos para o modo fácil agora, tá certo? Vou tentar inserir, tá certo? Contas.insert. O que é que eu insiro? Eu insiro pares, não é verdade? Insiro os pares. O nosso par aqui é de um par de quê? Int conta. Não é verdade? Qual é o valor do nosso par? Qual é o inteiro? Conta.número. E qual é o valor? Conta. Ok? Esse insert, ele retorna para mim um par. Ok? É isso que o insert faz, ó. O insert, ele retorna pra gente. Eu estou usando esse insert bem aqui, ó. Cadê? Eu estou usando esse insert aqui, tá vendo? Eu insiro um par e ele retorna um par. O par que ele me retorna tem duas coisas, que é o quê? A posição que ele inseriu, se conseguiu, e um booleano dizendo se conseguiu ou não. Tudo bem? Então, isso daqui retorna pra gente um par, onde o primeiro diz a posição que ele inseriu, se ele conseguiu inserir, e o segundo diz se ele conseguiu inserir ou não. O que é que eu quero saber? Se conseguiu inserir ou não. Ponto. Certo. To few arguments. Não. Não tô lembrando não. Duas contas. Tudo bem, a gente descobre se vai dar certo. E qual é o outro que a gente tem que fazer? É o get, né? Não precisa do get não, né? Precisa, porque eu tenho que poder inativar as contas. Então eu tenho que dar um get conta. Mas eu já tenho esse get aqui, né? Que retorna a cópia. Só se eu fizer... não lembro. Vamos rodar e descobrir. A gente pode retornar a referência. Conta, get conta. Que retorna um... aqui eu quero a referência para uma conta, dado o número da conta. Como é que eu sei se essa conta existe? Dou um find, né? Alt it recebe contas.find, procura por quem? Pelo número. Isso daqui me retorna um iterador, não é verdade? Como é que eu sei se existe ou não existe? Se it for igual a contas.end, se it for igual a contas.end, então ele não existe. Eu retorno o quê? No PTR. Se não, o que é que eu retorno? A conta, não é verdade? O endereço da conta. Ok? Isso daqui vai ser feio pra caramba. Bora lá. O que é que IT é? IT é o quê?
Não é um ponteiro, é um iterador. O que é que asterisco IT é? Não. Quando você tem um ponteiro e bota um asterisco na frente, ele se transforma em quê? No valor. Então asterisco IT é o quê? É a conta. Só que o que é que eu quero? Não é verdade? Ó, IT é o iterador para conta, correto? Asterisco IT é o quê? A conta, o valor da conta, a variável conta. Só que o que é que eu quero? Eu quero o endereço da conta. Aí eu faço o quê? Meu Deus. Peraí. Não, tá anulando o ponteiro para botar ponteiro. Não, eu não estou anulando o ponteiro. Eu estou indo do iterador. Ali foi muita emoção. Tá pegando o endereço do valor que o ponteiro tá por. Ó, vamos lá. Vamos lá. Bora lá, devagar. O que é que, se eu mandar imprimir IT, vai aparecer o quê? A classe, que é o iterador. O iterador, ele guarda a conta. Tudo bem? Se eu mandar imprimir asterisco IT, vai mandar o quê? A conta. Porque aqui eu estou desreferenciando o iterador. Estou indo do iterador para a conta. Ok? Só que o que é que eu quero, na verdade? O endereço da conta. O endereço da conta. Professor, por que você não deixou só o IT? Porque IT não é o endereço da conta. IT é o iterador. Não, mas tá errado. Tá errado porque IT aponta pro par. Pro par, não é verdade? Ó. Vamos lá. É, exato, ó. Aponta pro par. Ou então eu poderia simplesmente... A conta não é IT seta second. Isso daqui é a conta. Então seria só o endereço da conta. Diz. Lá em cima, não usa o método makePair, não, pra colocar... É o makePair? Aí tira essa parte de int, conta e coloca entre parênteses coisas. É só fazer isso? Rapaz. Que legal. Eu fazia do jeito difícil. É mais fácil ainda, né? Deixa eu ver o que é o makePair. Isso é um genérico. É. Programação genérica. Legal. Olha os templates aqui, ó. Nossos amigos templates. Eu posso fazer um par de qualquer duas coisas e ele utiliza os tipos para retornar o par daquele tipo. Tudo bem. Ok. Tudo bem. MakePair, template, a função template. Programação genérica. Ok, então o que eu quero é o endereço da conta, né? Retornar o endereço de it.second. Ficou até melhor, não foi? Do que aquele negócio de um pro outro. Isso que era um par. Não, o first é a chave, que é o número. O second que é a conta. Olha aqui, ó. Primeiro, o first é só a chave. Se eu pegasse o endereço desse cara, eu teria o endereço desse inteiro. Eu não quero o endereço desse inteiro, eu quero o endereço dessa conta, para poder, por exemplo, alterar a conta. Porque se eu usar o get contas, eu não tenho as contas, eu tenho as cópias. Ok. O que é que a gente faz agora? A gente vai para onde? O que? Esse cara aqui? Vocês não fizeram estrutura de dados, né? Ele tá gravando. É porque tem uma parte lá na disciplina de estrutura que a gente constrói os iteradores, aí fica um pouco mais simples de entender. Mas eu não vou construir iteradores agora com vocês, que aí vai fugir um pouco. Não, vamos lá. O que é o iterador? O iterador é uma classe que serve para você esconder a estrutura interna dos dados, ok?
Então, você não está vendo como é que essa conta está guardando a informação. Você não sabe se ele está usando um mapa, se ele está usando você não sabe se é uma tabela hash, não sabe se é uma árvore B, se é uma árvore digital, se é uma árvore B+, você não vê isso, você não interage diretamente com os dados. Quem é que interage diretamente com os dados? É o iterador. O iterador empacota para você um acesso como se fosse uma estrutura linear. Então você utiliza esse carinha aqui, esse T, para ter a ilusão de que você anda em uma estrutura linear, para poder percorrer todos os elementos, quando na verdade você não tem uma estrutura linear. Você tem uma estrutura que pode ser qualquer coisa aí de baixo. Entendeu? Então, esse iterador, ele serve para fazer algumas sobrecargas para você. Primeiro, o iterador, ele guarda o elemento. Se eu fizer IT++, ele vai para onde? Quem chuta aí? O próximo elemento. Próximo elemento de quem? Da minha estrutura. Então, por exemplo, se eu quisesse percorrer todas as contas, por exemplo, se eu tivesse aqui um método mostrar contas, poderia fazer utilizando aquele for range que vocês já viram, ou poderia fazer utilizando os iteradores como se eu tivesse no for linear, né? Para auto it recebendo contas.begin, it diferente de contas.end, it++, cout it seta first, it seta second. Tá aí o teu for de sempre. Para que serve o iterador? Ele esconde a complexidade da estrutura e você consegue imaginar que ele é como se fosse um ponteiro. Mas, professor, por que aquele não é um ponteiro? Porque um ponteiro cru, ele anda em endereços de memória contínuos. O iterador não anda em endereços de memórias contínuos. Ele vai ficar dando saltos lá na tua árvore para você ter a ilusão de que está andando em elementos de forma contínua. Mas você não está. Ok? Então, o próximo elemento vai, sei lá, estar em qualquer posição de memória. Como numa lista. Uma lista, ela tem memória contínua? Uma lista encadeada? Não. Só que você pode andar em qualquer estrutura de dados utilizando essa mesma ideia aqui. O vector tem memória contínua, ok? Aí você pode utilizar o teu iterador sobre lista, sobre árvore, sobre mapa, sobre set, sobre qualquer coisa. Ele vai dar para você a ilusão de que você está andando para frente ou andando para trás. Diz. O find retorna o iterador. O iterador é o quê? Uma classe que empacota o elemento, a posição do elemento. Não apenas a posição, mas é no iterador que está a inteligência de como é que eu acho o meu próximo elemento. Diz. Se tivesse esse it, seta first e um asterisco antes, retornava o mesmo? Ó, o it, ele funciona como um ponteiro, tá certo? Quando o teu ponteiro guarda uma estrutura, como é que você obtém um elemento da tua estrutura? É ponto ou é seta? É seta. Por isso que a gente utiliza seta bem aqui. Quando você faz it seta first, você está pegando o first da estrutura. Se o teu first é um inteiro, o que é que essa estrutura já é? Um inteiro. Se o teu first fosse um ponteiro, colocar o asterisco aqui ia pegar o valor desse ponteiro. Ok? Então, isso daqui é a mesma coisa de fazer, como vocês viram, né? Isso daqui é o par. Eu poderia fazer aqui ponto first. Okay? Então, o teu it seta first pega o first, a chave, e o teu it seta second pega o valor. Professor, eu estava tão feliz com vetores. Professor, eu estava tão feliz com vetores. A longo prazo, isso daqui vai compensar. Né? Vocês vão ver. Daqui a pouco a gente está escrevendo essas classes de CRUD assim, de olho fechado, já, sem nem pensar. Ok? E quando. É porque vocês, por exemplo, vocês não viram favoritagem, né? Favoritar. O que é favoritar? Que é lá a ideia dos contatos. Imagina tu ter aí um vetor de contatos e um vetor de favoritos.
Aí você quer remover um contato. Você tem que percorrer todos os teus contatos para saber se você encontrou o contato. Aí você remove o contato. Só que se ele tiver favoritado, o que é que você tem que fazer? Tem que percorrer todo o teu vetor de favoritos para saber se ele também é favorito para remover o favorito. Aí se você tem 2 mapas, você dá 2 erase. Mas no mapa, só uma pergunta. Dentro do mapa, eu também vou percorrer para encontrar? Não, porque essa é a mágica. No mapa, a tua organização, os teus dados, eles não estão estruturados de forma linear. Bora aqui. Então, não é só por uma questão de boniteza ou simplificação de código que a gente utiliza mapa, mas é por uma própria questão de organização de informação. Suponha que você tem, sei lá, no teu banco 1000 usuários. Tudo bem? Toda vez que você quer acessar, que o usuário Davi quer acessar o banco, você tem que percorrer todos esses registros para caçar o Davi. Em média, cada acesso vai fazer quantas leituras? 500 leituras. Mas imaginando que ele vai pode estar em qualquer lugar, em média você vai percorrer metade do vetor. Então você vai ter 500 leituras para poder achar o elemento, para poder interagir com ele. Ok? Quando você utiliza o teu mapa normalmente, assim, de forma bem simplificada, nesse caso aqui, ele estaria mais ou menos assim, né? Organizado. Se você pensar na árvore binária, aí então ele procura Davi é para cá ou para cá? Opa, é para cá, ele vem para cá. Davi é para cá ou para cá? Para cá. Davi é para cá ou para cá? Para cá. Davi. Ei, não existe Davi. Então, ao invés de eu ter que olhar todos os nós para saber se o Davi existe ou não existe, eu olhei quantos nós aqui? 4. É uma relação de log. Né? Então, ao invés de fazer N, né, de o nosso acesso ser em O de N, ou seja, eu tenho que fazer N interações, eu vou ter que fazer log de N interações. Então, é uma questão também de desempenho. Ok? Então, aqui no caso, você teria que fazer 10 acessos ao invés de 500 acessos a cada operação. Okay? Se você está utilizando outro tipo de estrutura, que é em tempo constante, você vai fazer 3 acessos. Né? Se a gente estivesse utilizando um hash ao invés de uma árvore. Né? Se eu estivesse utilizando um Northern Map. Mas isso fica para outra hora. Ok? Então o mapa ele não é só uma questão de escrever menos código, mas de utilizar a estrutura certa na hora certa. Quando você precisa de acesso aleatório, ou seja, saltar para uma posição qualquer do teu elemento, você usa um vector. Quando você precisa de remoção no meio ou inserção no meio, você usa list. Quando você não precisa nem de uma coisa nem de outra, você precisa só guardar as informações e obter por chaves, você utiliza mapas. Ok? Então é utilizar a estrutura certa para a coisa certa. Temos tempo ainda? Ok. Adicionar conta, obter conta. O que é que eu tenho que fazer agora? É o quê? O cliente que diz que a gente tem que... O cliente só pode ter o quê? 2 contas ativas. Adicionar cliente e abrir conta. Vamos fazer agora o... Deixa eu mandar para o outro lado aqui. Refatorar. Tchau. Tem mais alguma coisa aqui? Adicionar conta. Tchau. Ok. Cliente tem o CPF, né? Então, no meu cliente, eu passo string CPF vazio de seta CPF retorna CPF. Ok, vamos para qual agora? Adicionar nova agência. A nossa agência tem o quê?
ou então um mapa de string, que é o CPF, né? E clientes. Os include map, include cliente. Ok, quer que eu... O cliente tem conta incluída nele, então quando eu incluo o cliente em agência, ele também inclui conta. Dentro de cliente eu incluí conta. Certo. Quando eu chamei cliente dentro de agência, então quer dizer que eu posso usar a biblioteca? Pode, mas se você quiser, se você for utilizar a classe conta aqui, é interessante também dar um include de conta. Ok, o que é que a minha agência faz? Adiciona cliente e remove cliente, não é isso? Adiciona cliente, remove cliente e obtém cliente. ADD cliente. O que é que a ADD cliente recebe? ADD cliente só o CPF. String CPF. Como é que eu adiciono um cliente aqui? Eu preciso adicionar um cliente, né? Cliente CLI, passando esse CPF. Cliente. Eu preciso adicionar uma conta para esse cliente, obrigatoriamente? Ok. Todo cliente tem que ter uma conta por default. Então eu posso colocar aqui, na hora que eu crio um cliente, não, mas eu preciso passar essa conta, né? Então, né, eu vou ter que adicionar no sistema. Porque é o sistema que sabe porque assim, o cliente, ele só conhece a vida dele, não é verdade? Tudo bem? Ele, a não ser que digam para ele não sabe os números das contas dos outros clientes. Mas dá para passar um construtor default um valor, quando for chamar o sistema principal, ele manda como parâmetro do construtor o valor que é a variável que está acumulando uma conta atual. Tipo, toda vez que é criando uma nova conta, essa variável não incrementa. Tudo bem. A variável no parâmetro do construtor Entendi. Quem conhece qual é a próxima conta é a agência. Ok? Então a agência sabe next número, né? Por exemplo, poderia começar aqui com 0, né? Next conta. Professor, é o cliente que adiciona a conta a ele mesmo quando ele é iniciado na agência, ou é a agência que adiciona a primeira conta ao cliente? Vamos lá, vou refazer a pergunta. Quando eu crio o cliente, é o construtor do cliente que adiciona a conta default a ele, ou é a agência que adiciona a primeira conta default do cliente? Professor, como é que eu vou saber disso? Você pode se fazer a seguinte pergunta: o cliente faz isso sozinho ou é alguém que faz isso pelo cliente? Ok. O cliente não faz isso sozinho, ele tem dependência externa, então provavelmente não é ele que faz isso. Ok? Mas professor, no caso da transferência, é a conta que faz a transferência sozinha para outra conta? Mas está lá o código da transferência dentro da conta. Qual é a diferença? A diferença é que no caso da conta, tudo que ela precisa saber está sendo passado ali pelo parâmetro. A conta, ela recebe outra conta. O domínio dela é retirar o dinheiro dela e colocar na outra conta. A questão é que não é ela que vai iniciar esse procedimento. Alguém vai ter que obter a outra conta e vai ter que passar para ela. Não é o cliente que vai iniciar, entenda? Não é o objeto cliente que vai iniciar o processo de criar a conta. Alguém vai solicitar essa conta para ele, ok? Que no nosso caso vai ser quem? Vai ser o sistema, a agência. A agência vai, solicitar que o cliente guarde essa conta. Cliente, guarda essa conta, que essa conta é tua. Qual é o identificador dessa conta? Está aqui, eu estou dando para você. Guarda essa conta, que essa conta é tua. Então, aqui a gente pode fazer assim. Primeiro eu tenho que saber se esse cliente já existe no sistema, não é verdade? Ok? Como é que eu faço isso daqui? Posso usar o find ou posso fazer a nossa mágica. Se
clientes clientes.insert make pair. Qual é o identificador? CPF cliente.second. Isso aqui vai me dizer se deu certo ou deu errado. Se eu conseguir inserir esse cara está inserido. Não é verdade? Ok? Ou se eu não quisesse fazer isso daqui, eu poderia fazer o insert e guardar. Auto IT. Professor, esse T vai me perseguir agora pro resto da vida? Não, só pro resto do semestre. Ok? Tudo bem? Se deu certo, se T.second, então eu sei onde foi que ele guardou, não é verdade? Ele guardou onde? No it.first. Se deu certo, ele guardou no it.first. Então, it.first guarda o cliente. Aí eu vou fazer o quê? Como é que eu adiciono uma conta nele? Não, o it.first guarda o iterador. Ó, é esse daqui, ó. O teu insert, aqui o teu insert. Esse carinha bem aqui. Ele recebe um par, que é o que você está tentando inserir, e ele retorna um outro par. Esse teu par te diz se deu certo e onde ele está. Ah, professor, eu preciso desse cara? Não, você poderia fazer, você poderia descartar e ter feito só assim, ó. Se deu certo, não é assim que a gente faz com esse carinha aqui? Se deu certo, aí você pode fazer o acesso indexado do próprio mapa, né? Aí eu teria clientes, acesso em quem? CPF. Se você conseguir adicionar, ele está aqui. Por que eu não faço de cara isso daqui? Porque se eu fizesse isso de cara e ele já existisse, se ele não existisse, eu ia criar. Ok? E se ele já existisse, eu ia sobrescrever. Então eu tinha que saber pelo menos se já existia ou não existia, porque eu estou tentando adicionar. E para adicionar, eu tenho que ter certeza que ele não está duplicado. Ok? Mas, professor, é melhor esse daqui ou o outro, que eu já aproveitava primeiro? Quando você faz isso daqui, você está tendo que fazer a busca de novo. Toda vez que você coloca a chave, você manda ele descer na árvore procurando elemento. Descer na árvore procurando elemento. Para a gente é insignificante. Mas eu queria que vocês percebessem, assim, entendessem o que é que a gente está fazendo. Entendeu? Toda vez que você faz isso daqui, você está fazendo um acesso nlog de n para procurar a posição dentro desse cara. Por isso que a gente usa o iterador, porque ele já está lá. Já está lá apontando para cima do cliente onde ele está. Ok? Esse é mal de professor de estrutura de dados. Ok? Vamos lá. Por incrível que pareça, eu lembro de uma vez ter cruzado com o Camilo no corredor e eu perguntei assim: Camilo, qual é a principal dificuldade dos alunos que vão lá para o NPI? E ele diz: os alunos ainda usam o vetor, são um bando de bocó, que ao invés de retornar uma lista de lista, fica fazendo uma porrada de consultas para o banco. Okay? Então, você ter a consciência de o que é que está sendo executado, o que está rodando no teu sistema é importante, o que é que ele está fazendo. Ok, então, clientes.cpf, agora eu vou fazer o quê? Adicionar uma continha, né? Isso daqui, .second. Não, clientes.cpf já é o cliente. Aí eu vou fazer o quê? Como é o nome do meu método? Adicionar conta, né? add conta. Preciso de uma nova conta. Com qual identificador? Next conta. E depois o que é que eu faço? Incremento. É só isso. Só. Não, porque eu ainda tenho que retornar se deu certo ou errado, não foi? Então, se deu certo, eu faço isso. Eu poderia fazer assim, né? Se deu errado, eu retorno falso. Significa que o cliente já existe. Adiciono e retorno true.
Ó, não é melhor do que usando for, não? Não. Eu quero for. Usando imperador, só substitui pelo CPF. Hã? Gastando imperador, só substitui pelo CPF. Se eu estivesse usando o iterador, aí eu guardaria o iterador aqui. E aí eu teria dois acessos, né? Se it.second. Se não deu certo, eu faço isso. Se não, it. Aqui é it. Se não, eu vou aonde ele está. it.first, que é o elemento, que é o elemento, a posição do par. A posição do par tem uma conta. Porque aqui é o elemento. Acho que eu estou esticando demais por hoje, né? Estou esticando demais por hoje. Acho que eu vou mais devagar. É que eu estou com vontade de tirar o atrasado, mas acho que eu estou muito rápido demais. Não, relaxa. Como a gente só vai fazer isso o tempo todo até o final do semestre, isso daqui vai ficar fácil. É que nem a primeira vez que vocês fizeram qualquer coisa, é estranho, é diferente, você diz, eu quero for, cadê o for? Mas aí você se acostumou. Então, bora. Vamos fazer do jeito mais legível, né? Depois a gente vai. Pronto. O insert tenta inserir essa chave valor dentro do mapa. Porque o teu mapa não é feito de pares. Eu vou tentar inserir um novo par dentro do mapa. Ele pode dar certo ou pode dar errado. Em que casos vai dar errado? Vai dar errado caso já tenha outra chave com esse valor. Se já tiver outra chave com esse valor, esse cara vai avisar que deu errado. Vai avisar através de quem? Do second. Se deu certo ou deu errado. Então, isso daqui retorna para mim um outro par, que é o quê? Onde foi inserido e se deu certo a inserção. Ok? Então, a gente tem dois pares. Um que eu estou inserindo e o retorno que ele está me fazendo. Professor, que porra é essa? Eu vou fazer assim no modo mais fácil, né? Vamos aqui no modo mais fácil. Então, alt it recebe clientes.find. Vou procurar por quem? CPF. Vou procurar pelo CPF. Se it foi igual a clientes.end, ele encontrou ou não? Não encontrou. Se não, então se for diferente do que end, ele encontrou. Se encontrou, retorno falso. Se não, eu pego esse t, que é a posição do par, não é verdade? Do par, o iterador é o par. Eu vou para o first ou para o second? O first é a chave, eu não quero a conta é o second. Aqui é a conta. E eu vou no, perdão, a conta não, o cliente. Então eu vou no cliente, chamo o método adicionar conta. Ok. Deixa eu ver bem. Adicionar. Não, mas aqui a gente mudou, não foi? Aqui a gente mudou. Porque cada forma de escrever dá uma coisa diferente. Então, bora lá. Se eu não encontrei ninguém com esse CPF, então eu tenho que adicionar um cliente lá com esse CPF, né? Clientes com esse CPF recebe qual cliente? Esse novo cliente que eu estou criando agora. Cliente. E aí eu vou em
clientes com esse CPF ponto add conta com qual ID? Next conta mais e retorna true. Ok. Qual é a próxima coisa para fazer? A chamada. Hã? Onde foi que o quê? Aqui, ó. Include cliente. Não, tá adicionando um cliente. Aí Ele tá falando de novo, velho. Onde foi que eu removi o cliente? Não, vamos ver o cliente para clientes. Porque ele só tá recebendo. Ó. Deixa quieto, acho que entendi. Não, tudo bem. Vamos lá. Eu quero adicionar um novo cliente, na verdade. Vamos lá, até a gente pegar. Quero adicionar um novo cliente. Preciso saber se já existe um cliente com esse mesmo CPF. Aí eu fiz o quê? Dei um find nos clientes. Se eu não achei ninguém, ok? Ó, se eu achei alguém, clientes foi diferente de end, então eu não posso inserir de novo, retorno falso. Se não, eu uso o acesso com escrita. Na hora que eu faço esse tipo de acesso com escrita, eu crio esse cara. E eu vou colocar que valor lá, o meu novo cliente com esse CPF. E nesse cara que eu acabei de colocar lá, eu vou colocar o quê? Uma nova conta. Porque quando eu faço o primeiro acesso sem ele existir, ele cria. E quando eu faço o segundo acesso, o que ele vai fazer? Ele acessa o cliente que já existe lá e adiciona uma continha nesse cliente. No caso, quando tu criou, já ordenou também? Quando tu criou, tu já ordenou no mapa também? Na hora que ele cria, ele já coloca ordenado no mapa pelo CPF. Ok. O que é que chamar para fazer? Adicionar cliente. Tinha adicionar conta, né? Adicionar a conta. Adicionar conta é a mesma. Adicionar conta no. Abrir conta. É porque abrir. Aqui não era para existir isso, não. Não era para existir esse conta, não. Abrir conta, adicionar conta é a mesma coisa. Adicionar conta é a mesma coisa. Não, mas quem inicia a adicionar conta é a agência, porque é a agência que conhece a conta. Você não pode obter o objeto do cliente e pedir para o cliente criar uma conta, porque o cliente não tem as contas. Você poderia, por exemplo, adicionar conta em quem? Um determinado cliente. String CPF. Como é que eu sei se eu posso adicionar uma nova conta nesse cliente? Eu primeiro procuro o cliente, na verdade, ó, cacei o cliente. Tudo bem? Se o cliente não existe, retorna falso. Ok? Abrir conta, né? Abrir conta nesse cliente aqui. Se o cliente não existe, retorna falso. Ó, se quiser simplificar a tua vida, você pode fazer assim, ó. Não é um cliente que você quer? Cliente CLI é uma referência para quem? it.second. Isso daqui não é o cliente? Aí você pode... Não é o cliente esse cara aqui? Então, ao invés de utilizar it.second, você pode utilizar só CLI. Não é isso que ele faz? Referência? Como é que eu sei se eu posso adicionar uma nova conta para esse cliente? Ele só pode ter no máximo 2 contas ativas. Então eu tenho que pegar as contas, olhar todas as contas do cliente e ver quantas contas ativas ele tem. Então, ele pode ter várias contas inativas. Não, mas tudo bem, ó. cli.getContas. Okay. Para cada par em cli.getContas, se par.second, que é a conta .is get ativa. Se ela está ativa, aí eu verifico. Se cont for
menor do que 2, se ele tem... Aqui não é bom usar 2 aqui não, né? O ideal era ter aqui uma constante do tipo... o máximo de contas ativas, como público. Const int max contas ativas, sabe 2. Ou então máximo de contas ativas. Se cont for menor do que max de contas ativas, aí eu posso criar uma nova conta para ele, né? Que é só fazer o quê? Esse daqui. Como eu já tenho a referência para o objeto, cli.add conta, next conta, mais. Tipo de conta. O tipo, declarar a variável tem um tipo ali, conte. Tá. Vamos fazer a chamada que já está todo mundo saturado. O quê? Se T é diferente de N, tem que ser igual a não? Na calça? Não. Se for diferente de end, é porque eu encontrei alguém com esse CPF pelo caminho. É verdade. Se for igual a end, é porque eu não encontrei ninguém. Se eu não encontrei ninguém, eu não posso abrir conta. Tá certo. Ok, pessoal, a gente volta para rodar na sexta-feira. Ok? Então vamos para a chamada. Coloca. Vamos para Lax. Então, pessoal, ó, hoje a gente falou sobre mapas, iteradores. A gente está trabalhando com os módulos, né? Cada um no seu arquivo, const e um pouquinho sobre responsabilidades, né? Quando a gente estiver trabalhando com os favoritos, né? Quando a gente for fazer o sexta-feira a agenda, sexta-feira que a gente for fazer a agenda, ou o trem, a gente pode fazer o trem também na sexta-feira, né? Aí a gente fixa mais todos esses conceitos. Vamos lá. Internet, help me. Ué. Cadê? Você quer clicar aqui? Vamos assim, querido. Deixa eu ver se é assim. Ó, tem um módulo bugado aqui, ó. Tem um módulo bugado aí. Deu certo aí. P.O. Alunos. Pelo menos a interface é bonita, né? Hoje é dia 27. É o Gnome. Essa interfacezinha É só vir aqui e... Cadê? Desabilitar o... Cadê as extensões? Desabilita o Dash to Panel. Aí ele volta pro padrão. Extensãozinha. O quê? Não, é porque eu uso o Paper. O Arc com Paper. Meu preferido é o Arc com Paper. Arc Dark com Paper. Não, Arc Darker. Então bora lá. Porque eu gosto do terminal assim, ó. De um bloco só. Acho legal, eu gosto. E a fonte é a nova, tá? Nova. Fazer um review. Tem um tutorial. Nova Mundo. Fala, galera. Quem gostou, dá um like. Quem gostou dá um like. Que é pro Powerline. Que é por Powerline do ZSH.
Porque quando a gente entra no... Quando a gente entra numa pasta que está com o Git, aí ele diz se está precisando fazer commit, qual é o branch, etc, etc. Ok, então vamos nós. Ana Priscila. André Luiz. Cleison. Daniel. Desculpa. 0 é aqui, né? Daniel Alessio. Angelim. Daniel Angelim? Nops. Emanuel Angelim. Tá. Fernanda. Neuvânia. Assis. Charles. Botei falta, foi mal. É porque pra mim é estranho o conceito de 0 faltar. 0 zero é falso pra mim. Francisco Felipe. Francisco Lucas. Francisco Mateus. Iago. Yuri. João Tomás. Já vez que o João Tomás não veio. Mariana. Marisa. Matheus Fernandes. Matheus Silva. A tua assinatura no Breguete do Passe. Matheus Silva. Não. Rebeca Silva. Rodrigo. Samuel. Samuel. Não. Sávia. E a Wesley. Sim, tem isso. Aí, recapitulando.